Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós temos a 85ª final do Campeonato Brasileiro de Xadrez. A final do Campeonato Brasileiro de Xadrez esse ano está ocorrendo no Rio Grande do Norte. E nós temos a presença de 4 grandes mestres brasileiros. Entre eles estão o GM Alexander Fier, o GM Kriko Mekhtarian, o GM Evandro Amorim Barbosa e o GM Darcy Lima. E 2 GMs estão de cada lado das chaves. Nós temos 16 jogadores de vários estados brasileiros que se classificaram via semifinais do Campeonato Brasileiro. Já quero deixar um recado aí para vocês, se vocês querem ajudar o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo, galera. É muito importante vocês curtirem o vídeo, porque assim o YouTube percebe que o meu conteúdo está sendo relevante para as pessoas, e assim vai alcançar mais pessoas, e o YouTube aumenta o alcance dos meus vídeos e o alcance do canal, tá bom? Então se você quer nos ajudar a crescer, se inscreve no canal e curte o vídeo, tá bom? Então vamos aqui à partida. Essa foi um dos confrontos. A final do Brasileiro está sendo mata-mata, 2 jogos clássicos e caso de empate temos o desempate nos jogos rápidos e no jogo Blitz. O jogo que eu vou mostrar hoje é o jogo do Alexander Fier contra o Mikhail Ivanov. Tá bom? Alexander Fier tem 2.540 de rate, Mikhail Ivanov tem 2.056 de rate. Alexander Fier está representando o estado do Paraná, com a bandeira do Paraná, e o Mikhail Ivanov está representando o estado do Amazonas. É o único representante da região norte aí do Brasil, tá bom? Vamos iniciar a partida então. Alexander Fier de brancas começa com E4, Mikhail Ivanov joga com E6, aí vai entrar na defesa francesa. D4, D5, cavalo D2, cavalo F6, jogadas normais na defesa francesa. E5, e aí vai se jogar a variante fechada, defesa francesa, variante Tarrasch fechada, tá bom? Bispo D3, C5, as negras já iniciam o ataque no centro. C3 defendendo, cavalo C6, cavalo de G, F3, bispo E7, roque, torre E1. A torre vem aqui para uma coluna que pode futuramente ter algumas ideias táticas ou simplesmente colocar a torre em jogo. Torre E8, as negras também colocam a sua torre na coluna E. Aqui Fier observa que o seu cavalo em D2 pode conseguir uma casa bem melhor do que aqui ele está, pois nessa casa o cavalo não tem boas perspectivas. E4 e C4 estão dominadas e a casa B3 no momento não está disponível, visto que se cavalo B3, as negras jogam C4 e vão estar dando um duplo aqui nas duas peças das brancas. Então, vendo isso, Fier vai iniciar uma manobra para colocar o cavalo em E3, que é uma casa bem melhor. Então ele inicia com cavalo F1, C por D4, C por D4, cavalo F8, G3. Esse lance é um lance difícil de entender qual é a ideia do Fier aqui jogando esse G3. Nessa posição ele poderia continuar com a sua ideia de cavalo E3, ou poderia jogar com cavalo G3, que também o cavalo estaria muito bem posicionado. Mas aí ele jogou com G3. Seguiu com F5. Aqui, Mikhail Ivanov poderia jogar seguindo com bispo D7, é uma opção interessante, ou até mesmo dama B6, colocando um pouco mais de pressão aqui no peão de D4. Mas nessa posição ele joga F5. E aí segue E por F6, bispo por F6, cavalo E3. E nessa posição aqui, o Fischer completou sua ideia de trazer o cavalo
para a casa E3, onde está bem melhor posicionado que na casa D2. Mas nessa posição, as negras cometem um erro gravíssimo que vão lhe custar a partida. Aqui, as negras não se atentam para um tático que existe na coluna E. E elas jogam dama B6. E no momento que elas jogam dama B6, qual é o problema desse lance? A torre de E8 estava defendida pela dama em D8. E no momento que as negras jogam dama B6, a torre fica indefesa. E aí vão aparecer lances táticos na posição. Então, agora aqui é interessante parar o diagrama e parar o vídeo e ver qual o lance das brancas aqui. Pausaram? O lance das brancas aqui é cavalo por D5. Visto que o peão de D6 está cravado e não pode retomar, pois se E por D5 segue torre E8, e aí as brancas ganharam uma qualidade e um peão. Então não é vantagem para as negras tomarem. Aqui, ao invés de jogar dama B6, uma opção para o Mikhail seria jogar com cavalo por D4, que seguiria cavalo por D4, bispo D4, bispo B5 atacando a torre, bispo por E3, bispo por E3 e bispo D7, e aí o bispo vinha para E2 ou também poderia voltar para F1. E nesse diagrama aqui, a partida está igualada. Mas aí seguiu na partida na posição. Depois de cavalo E3, seguiu dama B6. E aí sim, o Fier jogou cavalo por D5. E aí seguiu com dama D8. E aí quando joga cavalo D5, além de as brancas ganharem um peão, elas vão conseguir o par de bispo. Por quê? Elas vão conseguir o par de bispo porque a dama está atacada e o bispo em F6 está atacado. E aí já vai conseguir mais uma vantagem, que é o par de bispo, que é uma vantagem a longo prazo, tá bom? Então dama D8, cavalo por F6, dama por F6 e D5. Novamente, as brancas exploram a cravada do peão de E6, que não pode retomar novamente, pois se E por D5 novamente segue torre por E8. E as brancas estão totalmente ganhas. Então, depois de D5, Mikhail resolve jogar cavalo B4, seguiu bispo B5, e aqui uma outra opção para as brancas seria jogar com bispo G5, atacando a dama, e aí se, por exemplo, uma variante possível, dama por B2, torre B1, aqui não vale, tá? Dama por A2, visto que segue torre por B4, e aí as brancas vão ganhar mais uma peça. Vão ganhar uma peça. Tem que jogar dama E3, defendendo o cavalo. Aí segue com bispo B5, bispo D7, bispo por D7, cavalo por D7. E as brancas estão bem melhores. Mas na partida seguiu cavalo B4 e seguiu bispo B5, atacando a torre. Bispo D7, bispo por D7, cavalo por D7, D por E6, cavalo C5, e aí bispo G5. Agora sim, o Fier joga com o bispo G5. Dama G6, tirando da diagonal onde o bispo está atacando, e aí dama D4. Aqui, as brancas poderiam continuar com E7 também, que seria bem interessante. O peão estaria na 7ª fila. Qualquer vacilo das negras aqui, as brancas conseguem coroar o seu peão. E aí, se H6, poderia seguir com bispo H4. Mas Fier, depois de dama G6, seguiu com dama D4. E aí, nessa posição aqui, novamente o Mikhail Ivanov, representando aí o Amazonas, comete uma pequena imprecisão. Ele joga cavalo C2. E esse lance é uma imprecisão porque ele entra para uma linha de trocar
2 peças pela torre. E isso vai ser vantajoso para as brancas, tá bom? Pois dama C5, cavalo A1, torre por A1. E aí as brancas vão ficar com 2 peças pela torre. E isso sendo coordenado bem eficientemente pelo jogador das brancas, que é um GM, e vai saber manobrar essas 2 peças com muita maestria, as brancas vão estar bem melhores. Segue torre por E6, dama C4, as brancas cravam a torre de E6, imediatamente o Mikhail Ivanov vê a maldade no lance do Fier e tira o rei para H8, bispo E3, H6, torre D1, a torre de A1 que não estava jogando agora vem para o jogo, torre C6 atacando a dama, dama B3, torre C7, defendendo o peão de B7 que estava sendo atacado, e aí dama D5 e dama F7, e aqui as negras oferecem a troca das damas. E o Fier aceita, dama por F7, torre por F7. E a partir dessa posição aqui, as brancas apenas gerenciam a sua vantagem, vão melhorando aos poucos as peças para conseguir a vitória. Não é uma vitória simples, tá? Entre 2 jogadores de mesmo nível, é bastante complicado, mas aqui vale lembrar que quem está conduzindo as peças brancas é o GM Alexander Fier, jogador bastante experiente, 2.540 de rate, atual campeão do Floripa Chess Open, então espera-se que o Alexander Fier conduza aqui as brancas de forma para a vitória bem tranquila. Torre C7, H4, e avançando seus peões. Torre de A, C8, dobrando na coluna C. H5, as brancas paralisam a ala do rei das negras. A6, torre D6, rei G8, bispo D4. E aqui nessa posição, as negras abandonam. Ele observa que aos poucos as brancas aqui vão melhorando a posição, vão conseguir pressionar os peões das negras e vão conseguir tomar os seus peões e conseguir coroar algum peão ou conseguir algum tático para vencer a partida. Então essa aí foi a partida da rodada 1.1 do 85º Campeonato Brasileiro de Xadrez. Então agora a gente vai ver uma imagem para a gente observar os confrontos que ocorreram nas oitavas de finais. As oitavas de finais terminaram hoje, dia 30, e aí eu vou mostrar depois também no Chess Result quais foram os resultados. Vamos lá então para a gente ver quais foram os confrontos das oitavas de finais. Fala galera do xadrez, estamos aqui numa imagem em que mostra quais foram os confrontos das oitavas de finais do Campeonato Brasileiro de Xadrez. Temos aqui, ó, na primeira linha aqui, o primeiro confronto foi o Alexander Fier, o Mikhail Ivanov, o Mikhail da Silva, Luzimar Brito e Diego Guimarães, os dois são FM, o GM Evandro Amorim Barbosa e o FM Carlos Henrique Pinto. Aqui, no confronto 4, nós temos o Roberto Molina representando sim a bandeira do Acre contra o Vitor Firmo, representando o Rio Grande do Norte, MN Vitor Firmo. Aqui nós temos o Crico Mectarian representando São Paulo contra o Carlos Almeida Viana representando o Sergipe. Temos o Maximo Yankee Macedo, IM do Rio Grande do Norte, contra o Luciano Zalio da Bahia. No penúltimo confronto, nós temos o Darcy contra o Thiago Dobuchak, de Santa Catarina. E aqui no último confronto, nós temos o Paulo Jatobá Reis contra o Charles Gauch. E aí, agora a gente vai dar uma olhada quais foram os resultados das oitavas de finais que ocorreram no dia 29 e no dia 30. E aí, pessoal, estamos aqui no site do Chess Result para a gente dar uma olhada nos resultados das oitavas de final. Bem, no confronto 1, o Alexander Fier venceu as duas, de branca e de negras, contra o Mikhail Ivanov, do Amazonas. O Guimarães Diogo Duarte, ele faltou no primeiro jogo clássico, mas conseguiu reverter o confronto
vencendo o segundo jogo e também vencendo os 2 jogos do desempate. Foi o único confronto que foi para o desempate. Aqui nós temos o Evandro Amorim Barbosa vencendo as 2 partidas contra o Pinto Carlos Henrique Lopes. Carlos Henrique Pinto Lopes. No outro confronto tivemos o mestre internacional Roberto Molina Júnior vencendo os 2 confrontos também contra o MN Vitor Firmo. No confronto, o Crico Mkhitaryan empatou a primeira. Ele estava numa posição realmente perdida, mas apesar disso ele tinha muito tempo no relógio. Seu adversário, então, com pouco tempo no relógio, acordou empate com ele. E na segunda partida o Crico Mkhitaryan não perdoou e venceu. No confronto do Macedo Máximo Iac contra o Zálio Luciano de Souza, o Zálio venceu as 2 partidas. Essa aí foi até uma surpresa pra gente, né? Um MI com rate levemente superior venceu o CM. Parece que o CM estava muito bem preparado aí para a partida. No confronto do GM Darcy Lima contra o Thiago Dobuchak de Santa Catarina, o Darcy venceu a primeira e empatou a segunda e também passou para as quartas de finais. No confronto dos 2 FMs, o Charles Gauch e o Reis Paulo Jatobá de Oliveira, Reis Paulo Jatobá de Oliveira venceu os 2 confrontos. Então esses jogadores que estão em negrito são os jogadores que passaram para as oitavas de final. Agora a gente vai dar uma olhada como é que vai ser as quartas de finais. Nas quartas de finais nós temos o confronto Diogo Duarte Guimarães contra o Alexander Fier, Evandro Amorim Barbosa contra o MI Roberto Molina, é um confronto muito interessante. O GM Crico Mkhitaryan pega o Luciano de Souza Zálio, o FM Jatobá de Oliveira Reis Paulo pega o Darcy Lima. Então esse aqui vão ser os confrontos das quartas de finais do Campeonato Brasileiro de Xadrez, 85ª edição. Então é isso aí, galera. Quero pedir para vocês aquele reforço novamente. Deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ajudar o nosso canal aí a bater os 900 inscritos, que está muito perto. Valeu, galera, e até a próxima. Falou!